para além disso, ele vai ter diversos tipos de células. Então, da parte mais externa, digamos assim, a célula mais interna, nós temos as células mucosas do colo, que vão secretar esse muco, né, para proteger esse revestimento contra abrasão, conforme eu comentei. Mais abaixo, vamos ter as células parietais, que vão secretar HCl, ácido clorídrico, que em contato, né, com outras estruturas vão ter um resultado ali diferenciado para auxiliar no processo da digestão e fator intrínseco. E as células principais, que são mais então internas, elas vão secretar principalmente o pepsinogênio, que é convertido em pepsina quando ele entra em contato com HCl, né, que faz parte aí do suco gástrico. E as células enteroendócrinas, que vão ser células que secretam hormônios colecistoquinona, que é o CCK, serotonina, endorfina, histamina, gastrina, todos esses hormônios então vão ser secretadas por esse tipo de célula. Então, das células mais externas para mais interna, nós temos a célula mucosa do colo, as células parietais, células principais e enteroendócrinas, tá? Nessa imagem aqui fica mais fácil de ver. Ó, então, nós vamos ter a célula mucosa mais externa, submucosa, muscular e camada de tecido conectivo, epitélio simples, né? Essas são, então, as glândulas gástricas. Adentrando ao intestino delgado. O intestino delgado ele tem 3 principais porções. A mais superior é a duodeno, a intermediária ali seria o jejuno e a mais inferior seria o ilho. O duodeno é a primeira parte do intestino. E o curioso é que o nome duodeno deriva de 12, que se refere a 12 polegadas, né, no inglês americano, que tem polegadas, né, seria aí uma unidade de comprimento. O jejuno, então, é a parte mais intermediária e é onde ocorre a maior parte da absorção de nutrientes. E o ilho já é a porção mais final do mesentério. Então, olha aqui, a gente tem o estômago, aqui o esfíncter pilórico, duodeno, que é a porção inicial do intestino, né, delgado. Aqui já é o jejuno e, por fim, nós temos o ilho, que seria já essa porção, tá? O duodeno, que é a parte inicial, né, ele é o local onde a bile e as enzimas pancreáticas são adicionadas ao quimo. O quimo é o alimento já modificado que veio ali do estômago, né? A superfície do duodeno ele apresenta algumas especialidades, olha só que interessante. Possibilita que ele se expanda cerca de 600 vezes mais, então realmente é muita coisa, né? E ele vai apresentar inúmeras microvilosidades que aumentam essa superfície de contato. Igual ali a gente tem também no estômago, né? Então aqui eu até destaquei, ó, parte superior do duodeno, seria essa região, e aqui nós temos o jejuno, que já é o finalzinho, né? E aqui nós conseguimos ver, né, as microvilosidades, bem interessante. O jejuno e o ilho, eles são bem similares em estruturas. A diferença é que a estrutura ela vai se funilando, ela vai diminuindo de diâmetro, né? Digamos assim. Então, o jejuno ele vai ter maior diâmetro e maior vascularidade. Já o ilho, ele vai perder esse diâmetro, vai diminuindo, bem como diminui também a sua espessura de parede. Então, aqui, ó, nessa outra imagem, o jejuno e o ilho. A gente percebe que o jejuno ele tem muitas microvilosidades e ó, o diâmetro dele é bem maior. Já que o diâmetro ele vai diminuindo e as microvilosidades vão sendo perdidas, né? Além disso, nós temos um fato bem importante, que é a presença dos linfonodos ou placas de Peyer presente no ilho, que são responsáveis por iniciar a resposta imunológica contra micro-organismos. Porque nessa região a gente tem a flora intestinal, que é bastante importante também, né, para fazer a proteção contra esses micro-organismos. E é o local ali de união entre o ilho e o intestino grosso, nós podemos chamar de junção ilho-cecal. Outra coisa importante é o suco intestinal formado aqui nessa região, que vai ter em torno de um pH 7,4, 7,8. Então, é ligeiramente alcalino, né? Porque o alcalino ali é em torno de 7. Ok, adentrando agora no intestino grosso, com cerca de... Legal, não coloquei aqui o comprimento.
O intestino grosso ele é suprido pelas artérias mesentéricas, superior e inferior, certo? Então, como eu havia comentado lá anteriormente, o intestino grosso ele faz uma reabsorção de água muito significativa, né, e de eletrólitos nas fezes, que é cerca de 90% de reabsorção, além de armazenar e eliminar as fezes. Então, aqui, ó, sua porção, ele também pode ser dividido, né? Então, o intestino grosso ele vai ter o seu apêndice vermiforme, a porção do seco, né? Colo ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e o canal anal, que vai ter os esfíncteres. Então, conforme eu disse, nós temos também nesse seco o apêndice vermiforme, que é essa estruturinha aqui, ó, mais clara, que forma uma tripinha, né? Ao longo dos colos, ascendente, transversal, descendente. Certo. O apêndice vermiforme, ele tem a presença de muitos nódulos linfáticos, que contribuem com o sistema imune. Então, uma das funções desse apêndice é justamente essa, né? Contribuir com o sistema imune. O cólon, ele é composto por 4 partes, conforme eu disse. Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide. Tubo em forma de S, né? A camada muscular longitudinal forma as tênias do colo. Então, essas tênias do cólon aqui, ó, é formada por uma musculatura longitudinal. O reto, ele se inicia na terminação do cólon sigmoide e termina, então, com o canal anal. No canal anal, né, corresponde a 2 a 3 últimos centímetros do trato digestório. Nós temos o esfíncter anal interno, que é formado por um músculo liso e espesso, e o esfíncter anal externo, que é formado por um músculo esquelético. Então, mesmo que essa musculatura lisa do esfíncter anal interno ela relaxe, as fezes não vão ser eliminadas até que a musculatura esquelética, que é voluntária do esfíncter anal externo, seja então contraído também ou relaxado, certo? Então, os dois precisam estar relaxados para ocorrer a efetiva eliminação das fezes. A flora bacteriana, como eu comentei no intestino, é formada por várias bactérias desse trato gastrointestinal e é responsável pela produção de várias vitaminas do complexo B, né? Vitaminas do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis. E a vitamina K também, que é extremamente importante, né? E uma curiosidade, cerca de 500 ml de gás, a flatulência, né? São produzidos por dia. É importante também eliminar. Então, aqui mais uma imagem bem interessante do néter, onde nós temos o apêndice vermiforme, seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, as tênias do cólon, formado por musculatura longitudinal, cólon sigmoide, aqui o reto, né? E a porção aqui do ânus com esfíncteres externo e interno. Aí a gente entra para os órgãos que fazem parte, são acessórios do sistema digestório. No meu caso do fígado. O fígado ele é considerado o maior órgão interno do corpo. E ele pesa cerca de 1,36 kg. E está localizado no quadrante superior direito do abdômen. Ele tem inúmeras funções. Dentre elas, a modificação de hormônios e produção de ácidos biliares. O fígado ele pode ser separado em 4 lobos, mas os principais são 2 lobos, né? O lobo hepático esquerdo e o direito, que vão ser então separados por esse ligamento, chamado de ligamento falciforme do fígado. Ele também então é formado pelo lobo quadrado, que se situa entre a vesícula biliar e o ligamento redondo do fígado, esse lobo quadrado aqui, né? E o lobo caudado, que é este aqui. Mas essa parte aqui ela não é tão cobrada, né, quanto o lobo hepático esquerdo e o lobo hepático direito. A vesícula biliar. Ela tem aproximadamente 8 centímetros e ela tem uma mucosa que é especializada em absorver eletrólitos e água. Então, se a gente pensar, né, qual que é o sistema que é responsável por absorver água e eletrólitos? É o sistema linfático. Então, a vesícula biliar ela também vai contribuir para esse
para essa função. O pâncreas ele é um órgão tanto exócrino quanto endócrino, então é chamado de glândula mista, né? Ele vai apresentar um corpo e uma cauda na sua estrutura anatômica, e ele é composto por ilhas de Langerhans, que vão produzir tanto hormônios como insulina e glucagon, que é a parte endócrina, e a sua parte exócrina é a formação de glândulas acinares, que secretam, né, tanto o suco pancreático, que vai então ser ali liberados no duodeno. Uma imagem aqui do pâncreas, onde nós temos o corpo do pâncreas, a cauda do pâncreas, cabeça, né? E a gente repara o quê? Que ele está localizado, ó, posteriormente ao estômago, né? O estômago ele está aqui em cima, ele foi retirado para que a gente possa ver. E aqui nessa região aqui, direita, nós temos o baço. E as camadas do trato gastrointestinal, que é uma parte bastante importante também, né? Que é a estrutura que recobre todo o trato, desde a cavidade oral até o ânus. Então, vai ser formado basicamente por 4 camadas ou túnicas principais, onde nós vamos ter a mucosa interna e uma serose externa, e a submucosa e túnica muscular. A mucosa ou membrana mucosa é a camada mais interna, que protege contra a doença. Essa mucosa, ela vai ter o epitélio mucoso interno, vai ter uma lâmina própria e vai ter uma musculatura. Já a submucosa, ela vai ser enervada. Percebe que é tipo um padrão, né, que a gente vem vendo. Que a parte mais externa, a parte da mucosa, ela é mais relacionada com a proteção, né, com a função imunológica. A parte intermediária da submucosa, ela é altamente nervada, então vai trazer, vai sustentar e nutrir a parte mucosa. Aí tem a túnica muscular, que geralmente vai ser composta, né, por um músculo liso circular. Aí o longitudinal e, por fim, né, se a gente voltar aqui, ó, é formado por 3 tipos de músculo, do mais externo ao mais interno. O músculo longitudinal, músculo circular e a musculatura oblíqua. Então, também tem essas 3 divisões. A membrana serosa adventícia, que está contida na maioria dos órgãos. Ela vai ser, nela, vão ser secretados um líquido chamado de líquido seroso, que é um líquido que vai lubrificar e umedecer os órgãos de forma contínua. Essas membranas serosas, elas são chamadas de peritônio. Então, olha só, essa camada aqui é chamada de aumento, né? Nós vamos ter um aumento maior e menor, a gente já vai ver a diferença. Então, o que é o peritônio? O peritônio ele pode ainda ser subdividido em seguintes regiões. Né? Então, nós já vimos o que é o peritônio. O peritônio é um conjunto de membranas serosas. O peritônio ele pode ser parietal, visceral, mesentério e vísceras retroperitoneais. O peritônio parietal é o revestimento seroso que cobre as faces internas da parede da cavidade abdominopélvica. O peritônio visceral é uma continuação direta do parietal e recobre as estruturas viscerais do abdômen. Aí nós vamos ter o mesentério, que surge na parede interna do abdômen, e as vísceras retroperitoneais. Tem também as vísceras intraperitoneais e o líquido seroso, conforme eu disse, vai lubrificar esses órgãos. Para além disso, nós temos 2 tipos de aumento, o aumento maior e o aumento menor. O aumento maior é uma prega do peritônio que é suspensa da curvatura maior do estômago. Então, aqui, ó, o aumento maior, né? Ele está suspenso ali da curvatura maior do estômago e vai se dobrar sobre si mesma. Já o aumento menor é uma camada dupla de peritônio que se estende da curvatura menor do estômago. Vamos ver se a gente acha aqui, ó, o aumento menor seria na parte já menor ali do estômago, né? Curvatura menor do estômago. O que é o mesentério? É uma parte dupla de peritônio que suspende parte do intestino
E os ligamentos peritoneais, camadas duplas de peritônio, que vai fixar as vísceras às paredes do corpo. Então, nessa imagem a gente consegue ver bem, né, o peritônio visceral, o aumento menor, que pega a porção menor do estômago, o aumento maior, pega a porção maior do estômago, intestinos, enfim. E essa vista aqui de um cadáver, né, de peritônio e mesentério. Então, aumento maior vai pegar toda essa porção, desde a porção aqui maior do estômago, o aumento menor, fígado, ligamento falciforme, que separa, né, o lobo hepático esquerdo e o lobo hepático direito. Aqui a vesícula biliar, extremamente importante para a reabsorção de água. O estômago, mesocólon transverso, o cólon transverso do intestino delgado, o mesentério próprio e o intestino delgado. Né? O cólon transverso do intestino grosso, perdão, eu inverti. Então, basicamente, são essas as funções e estruturas que compõem o sistema digestório. Bom, como eu disse, né? É um sistema relativamente simples, mas que tem as suas peculiaridades e particularidades. Deixo aqui, então, essa imagem. Tá? Então, é isso.